Olá galera, aqui é o João Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. E eu quero falar com você hoje sobre o seu estilo individual de aprendizado. Estilo individual de aprendizado. Primeira coisa, você sabia que você tem um estilo individual de aprendizado? E eu quero dizer que não saber qual é o seu estilo é o que eu costumo chamar de a estrada para a perdição. Na medida que você me conhecer melhor, você vai ver que eu cito muitos filmes, muitas músicas, porque esse é um dos nossos segredos na hora de trabalhar com você, na hora de levar você para a sua fluência. Mas hoje eu quero falar com você sobre estilo individual de aprendizado. Eu quero falar sobre o seu estilo individual de aprendizado. E eu quero falar para você da importância, né? Por que é tão importante você saber o seu estilo individual? A segunda coisa que eu quero dizer para você, né? O Sócrates já disse, né? Vai Corinthians! Não é esse Sócrates, é o outro Sócrates. O outro Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. E quando Sócrates fala isso, né, e ele disse isso ainda antes dos tempos de Jesus, né, então faz bastante tempo que isso foi dito, e essa é uma verdade que é muito fácil de ser constatada, né? A gente saber que nós precisamos nos conhecer, a gente saber que um dos nossos segredos é conhecer a nós mesmos, vai fazer a diferença em todo o processo de aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi com um dos meus mentores, e ele tem essa frase muito grave, ele dizia isso muitas vezes, ele dizia assim, fuja das massas. E por que ele dizia fuja das massas? As massas, elas são tratadas como massas, e o raciocínio, a forma de operar, é da forma que acomoda melhor todo mundo. Não importando se aquela é a melhor saída ou se aquela é a melhor alternativa. Eu me lembro de uma vez, eu fui buscar uma pessoa na rodoviária e na hora que eu cheguei, era uma fila gigantesca para entrar na rodoviária. Mas a fila de carros, né? Então era uma fila gigantesca. E me deu esse estalo, fuja das massas. Eu resolvi sair daquela fila e falei, eu vou tentar encontrar um outro caminho para pegar a pessoa na rodoviária. E foi uma das coisas mais malucas que eu já vi. Na hora que eu saí da fila e continuei indo na direção, tinha uma entrada livre, sem nenhum carro, para eu poder entrar na rodoviária. Mas o que acabou acontecendo? Uma pessoa parou atrás da outra, que parou atrás da outra, que parou atrás da outra, que parou, e todo mundo foi seguindo aquele caminho como a boiada. Na hora que eu fugi das massas, então, o que aconteceu? Eu encontrei o caminho. Mas, quando você sabe o seu estilo individual de aprendizado, você vai ser como os mais jovens, talvez não lembrem, mas o pessoal vai lembrar, porque tem muita gente falando disso ainda por aí, né? Você vai ser como o He-Man, você vai ter a força, né? Ou como Guerra nas Estrelas, a força vai estar com você na medida que você conhecer o seu estilo individual de aprendizado. Então, uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com você, quando a gente fala do seu estilo individual, quando a gente fala do seu estilo individual de aprendizado, né? Então, aqui está o seu estilo. E aí está o que está todo mundo fazendo, tá? O não estilo, eu vou chamar de o não estilo. Quando você vai para dentro de uma sala de aula, ou você começa a aprender dentro de uma escola, sem saber o seu estilo, uma das coisas que vai acontecer com você é que você passa a ser massa de manobra na mão das outras pessoas. Por quê? Se você não sabe qual é o caminho do seu aprendizado, se você não sabe qual é a sua força para o seu aprendizado, isso não vai servir de nada para você. Então, o que você precisa fazer é
transformar, tirar o estilo e substituir esse não estilo pela sua força no aprendizado. Então você precisa transformar o seu estilo na sua força para aprender. Deixa eu dar um exemplo claro disso. Por exemplo, eu vou adiantar aqui um tema para você, para poder, eu ia deixar por último, mas eu vou adiantar aqui agora. Então, você pode ser visual, auditivo ou sinestésico. FAC. Visual, auditório e kinestésico, por isso que é em inglês, tá? Então, quando você descobre qual é a sua força, por exemplo, eu sou mais visual, depois eu sou mais sinestésico, depois eu sou mais auditivo. Então, essa é a minha força de aprendizado. Quando eu uso isso nessa direção ao meu favor, eu fico poderoso. Por que eu fico poderoso? Porque eu não sou mais massa de manobra, seja dentro de uma sala de aula, seja na mão de um professor particular, ou seja se eu estiver fazendo um curso online. Porque não importa como você mande a informação para mim, eu decodifico ela, transformando o meu estilo na minha força de aprendizado. E isso vai fazer com que você passe de uma pessoa mediana, de uma pessoa burra. Eu quero te dar esse exemplo. Eu praticamente, só para compartilhar isso com você, eu repeti de ano 3 vezes na escola, talvez 2 vezes a quinta e 1 vez a sexta, talvez 1 vez a quinta e 2 a sexta. De verdade, eu apaguei isso, tá? Eu apaguei. Eu sei que eu repeti de ano 3 vezes, mas eu apaguei. É um momento que não é uma lembrança agradável da minha vida. E uma dessas vezes eu repeti por causa do inglês. Então, de verdade, não é uma lembrança agradável da minha vida. Mas não foi só isso. O meu irmão mais novo que eu me passou, tá? Então, ele me passou à frente na escola. E nas festas de família, isso era muito dolorido. Era muito dolorido, porque ele era inteligente e as pessoas falavam, isso aqui. Não falava claramente, mas eu era o burro. E eu vivi essa situação até mais ou menos 1996, quando eu conheci a Accelerated Learning, quando eu conheci o meu estilo individual de aprendizado. E é uma das coisas mais malucas e uma das coisas mais impressionantes que aconteceram na minha vida. Porque eu passei de um cara burro para um cara inteligente e às vezes até mesmo genial. É uma coisa impressionante. Quando eu vou para uma sala de aula, quando eu vou para um programa, quando eu estou aprendendo alguma coisa, é como se os meus olhos tivessem sido abertos. Simplesmente, agora eu vejo. Eu não fiquei mais inteligente, eu não ganhei uma habilidade especial, um superpoder, mas de verdade, como rimei agora, eu tenho a força, porque eu conheço o meu estilo individual de aprendizado. E quando você faz isso, você deixa de ser conduzido e você passa a conduzir. Você passa a dirigir, a estar na crista da onda, à frente do seu aprendizado. É muito comum, é muito comum você encontrar pessoas que vão ensinar a você, mas que não têm o seu estilo individual de aprendizado. Deixa eu dar um exemplo para você. Você está participando de uma palestra onde o palestrante é auditivo, ou você está fazendo um curso de inglês onde o seu professor é auditivo. E vamos dizer que você, como eu, é visual. Tomara que você não seja sinestésico, porque aí você está na roça, tá? Aí você está na roça. Mas vamos imaginar como eu seja visual. Essa aula para você é um tédio absoluto, porque é como se vocês falassem 2 línguas diferentes. Tá bom, você pode me perguntar, mas Gilberto, se você é visual e o professor é auditivo, o que vai mudar você saber isso? O que muda? Olha só que coisa impressionante. Eu recebo a informação, ela vem para mim auditivamente, mas como o meu estilo principal é visual, eu decodifico transformando a informação que veio para mim auditiva em informação visual, porque é o jeito que eu melhor aprendo. Entendeu? E aí que você transforma o seu estilo na sua força para aprender. É aí que um cara, do nada, ele consegue repetir de ano 3 vezes. Eu tentei falar inglês com uma escola de inglês e 2 professores particulares. Eu era um fracasso absoluto e passo
desse cara a ser reconhecido como um cara inteligente e resolvi o meu problema de falar inglês. Mas tudo começou quando eu dei como primeiro passo saber o meu estilo individual de aprendizado. Então, você saber qual é o seu estilo, saber se você é mais visual, saber se você é mais auditivo, saber se você é mais sinestésico. Nós gostamos de falar assim, que essa vai ser a sua força de ataque, ok? Então, a sua força de ataque, até a gente, essa expressão não é minha, ela foi criada na Accelerated Learning nos Estados Unidos e na Inglaterra, então é VAC Attack, porque você vai atacar o seu cérebro usando o sistema VAC. É isso que é transformar a sua força para o aprendizado. Mas eu quero dizer para você que no processo de nós iniciarmos, de eu trazer esse curso para o Brasil e ter feito a diferença na vida de 39.062 alunos que nós ajudamos a falar inglês, o que fez a diferença é que nós ensinamos os nossos alunos a aprender. Learn to learn. Então nós ensinamos, está abreviado aqui, mas nós ensinamos para os nossos alunos aprender a aprender. Dentro do aprender a aprender, número 1, o que nós fazemos com que os nossos alunos façam, eles vão saber qual é o seu estilo individual de aprendizado. Número 2, eles vão saber qual é a inteligência emocional deles para falar inglês. Inteligência emocional para falar inglês, porque eu quero dizer uma coisa assim, cada vez que você tem uma frustração, como eu tive, imagina, repeti de ano 3 vezes, uma delas por causa do inglês, tentei falar inglês com uma escola de inglês e 2 com um professor particular e não consegui. Como você acha que estava a minha inteligência emocional? Como estava o meu nível de inteligência emocional para falar inglês? Então esse foi o primeiro passo que eu tive que trabalhar. Então, trabalhar no meu estilo, trabalhar na minha inteligência, depois trabalhar no Learn to Learn, que é aprender o método que eu usar para falar inglês. E eu quero dar para você a mesma oportunidade que eu tive, a melhor oportunidade que eu tive. Eu quero ensinar você a aprender a aprender. E eu construí um material, é um livro online, que chama Passaporte para a Fluência. E eu quero que você conheça esse material. E nesse material eu vou dar de bônus para você, completamente free, dentro do Passaporte para a Fluência. Quando você adquire o Passaporte para a Fluência, você vai ganhar de bônus o teste de estilo individual de aprendizado, o teste de inteligência emocional para falar inglês. E tem mais umas surpresinhas lá dentro, eu não vou contar aqui para você. Mas esses 2 são os mais importantes para você. Por quê? Foi esses os passos que eu dei, esses os passos que 39.000 pessoas deram aqui no Brasil para aprender a falar inglês. O que eu quero dizer é que você, a partir daí, você vai ter o controle da sua vida, o controle do seu aprendizado nas suas mãos. E eu não consigo imaginar alguma coisa que seja mais importante do que isso. Não só no processo de você falar inglês, mas no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em plena era da informação, onde o conhecimento é a coisa mais valiosa que nós temos no planeta hoje. Muitas pessoas ainda continuam achando que o dinheiro é a coisa mais valiosa, mas é o conhecimento que se transforma em valor, é o conhecimento que se transforma em dinheiro, e esse sim é que é valioso. E num ambiente desses, você conhecer o seu estilo de aprendizado, aprender a aprender, aí eu vou dizer para você, quem vai segurar você? E mais, né? Se você estiver determinado a usar tudo isso, transformar isso na sua força para aprender a falar inglês, eu quero dizer para você, welcome to the world when you speak English. Bem-vindo ao mundo onde você vai falar inglês. De verdade, é isso que vai acabar acontecendo com você. Eu não sei onde você está nesse momento na sua jornada para falar inglês. Eu não sei se falar inglês foi uma fonte de frustração ou tem sido uma fonte de frustração para você. Mas o que eu espero é que, do ponto de vista técnico, isso aqui liberte você.
e leve você para perto de falar inglês. E eu espero que a minha história inspire a sua história para você falar inglês. Eu espero que você, olhando para mim, entenda uma coisa. Por que que eu acredito que você pode falar inglês? Por que que eu acredito que se eu falo inglês, qualquer pessoa pode falar? Porque eu vejo poucas pessoas que passaram pelo que eu passei na jornada para falar inglês. E existe uma frase que é uma coisa muito bonita, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Está escrito assim, num bom livro, que as batalhas que você vencer, os seus filhos não precisam lutar. Olha só que coisa, isso não é bonito, né? As batalhas que você vencer, os seus filhos não precisam lutar. Porque o papai teve a coragem de trazer para o Brasil uma nova metodologia que ensinava as pessoas a falar inglês de uma forma absurdamente rápida. Os meus filhos nunca tiveram problema com inglês na escola. Ao contrário, né? Os meus filhos, como aprenderam a falar inglês, e a escola me ensina a falar inglês, o que eles eram dispensado das aulas de inglês por onde eles estudaram, ou eram chamados para ajudar os colegas que precisavam falar inglês. Então, nenhum deles teve nenhuma dificuldade com o inglês. Tudo por quê? Porque o papai venceu essa batalha. E é bonito isso. E eu quero empoderar você. Os americanos chamam isso de empowerment. Então, eu quero empoderar você. Eu quero que você tenha a possibilidade de tomar a sua vida, de tomar o seu destino nas suas mãos. E tudo isso começa cumprindo a determinação que o Sócrates fez para cada um de nós. Não do Corinthians, mas o Sócrates grego, que disse: conhece-te a ti mesmo. Então, vai lá, você pode estar aqui na nossa página e aqui embaixo tem um link para você clicar e você vai ter a oportunidade de estudar, ver se aquilo que eu estou falando é o que você está procurando, e se for o que você está procurando, clica lá, adquira a sua cópia, receba no seu e-mail o seu login, a sua senha, estude esse material que eu preparei para você com muita profundidade, um material que verdadeiramente pode mudar a sua vida para sempre, o passaporte para a fluência. Estude esse material e pegue o controle da sua vida nas suas mãos. E se você estiver pronto, welcome to the team. Bem-vindo ao time, tá bem? E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.